Nos últimos dias, o mundo inteiro falou sobre o estado de saúde do Papa Francisco, que estava internado em Roma com pneumonia bilateral e outros problemas sérios. Mas agora, com a morte do Papa confirmada, muita gente voltou a falar sobre uma profecia antiga, atribuída a um bispo irlandês do século XI. Segundo essa profecia, o Papa de número 112 governaria em tempos muito difíceis, e a sua morte poderia marcar o início do fim dos tempos descrito em Apocalipse. E adivinha? Esse Papa seria o Francisco. Estudiosos dessa profecia vão além e dizem que o próximo Papa poderia ser então o mensageiro do Anticristo, conhecido na Bíblia como o falso profeta. Alguém que abriria o caminho para eventos apocalípticos. E será que estamos realmente diante de um grande cumprimento profético? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal. Ative também o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, sempre trazendo assuntos atuais, certo? Uma reflexão a respeito da morte do Papa Francisco e a possibilidade de estarmos diante do cumprimento de uma suposta profecia atribuída a um homem conhecido como São Malaquias. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que eu respeito todas as pessoas, independentemente de sua fé. No entanto, todo o conteúdo do canal tem o compromisso com a verdade da Bíblia. Vamos ver as diferenças doutrinárias com o catolicismo, mas o objetivo do canal não é atacar ninguém, mas sim expor os fatos e as interpretações proféticas que têm chamado a atenção nos últimos dias. Desde 14 de fevereiro de 2025, o Papa Francisco estava internado no Hospital Gemelli, em Roma. Começou com uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia muito séria, atingindo ambos os pulmões. E junto disso, ele ainda teve um quadro de complicações de insuficiência renal, anemia e queda no número de plaquetas do sangue. Após o domingo de Páscoa, a sua morte foi oficialmente confirmada. É exatamente nesse cenário que ressurge a profecia dos 112 papas. Vamos entender melhor essa história. Nessa profecia existem alguns lemas escritos em latim, relatando 112 papas que governariam a Igreja até um momento decisivo descrito como a destruição de Roma e o final dos tempos. Segundo a tradição, Malaquias, um bispo irlandês do século XI, teria recebido essa visão de Deus em Roma, mas o documento só foi publicado em 1595 pelo monge Arnoldo de Villon. Essa diferença de séculos alimenta suspeitas de que o texto possa ter sido adulterado ou mesmo inventado para influenciar conclaves, ou seja, as eleições dos próximos papas. Mas o motivo pelo qual muitos consideram essa profecia real, verdadeira, é justamente a precisão impressionante dos 112 lemas proféticos que parecem descrever cada papa até o final dos tempos. E agora, nós finalmente chegamos ao último nome da lista. De acordo com essa profecia, o Papa Francisco pode ter sido o último líder da Igreja Católica antes de um período de grande tribulação. E se isso realmente for verdade, a próxima figura que ocupará o trono pode não ser um Papa legítimo, mas sim um impostor ligado ao Anticristo, uma peça-chave em um governo global maligno que enganará milhões e mudará os rumos da humanidade. Se essa profecia for verdadeira, então o mundo estará prestes a entrar em uma nova era, onde a nossa fé será testada como nunca antes. Mas será que isso faz sentido? Será que essa profecia tem fundamento ou tudo não passa de coincidência? Para responder a isso, nós precisamos primeiro olhar para o passado, olhar para o presente e as pistas do que pode estar por vir.
A lista de São Malaquias começa a assustar quando nós analisamos os últimos papas e percebemos como seus lemas parecem se encaixar perfeitamente nos acontecimentos históricos. Por exemplo, o Papa Pio X, que governou entre 1903 e 1914, recebeu o lema Ignis Ardens, que significa fogo ardente, uma referência à sua fé intensa e ao seu combate incansável contra as heresias. Durante o seu papado, ele se destacou como reformador, promovendo mudanças na liturgia e na moral da Igreja. Ele era visto como líder de grande espiritualidade e firmeza, alguém que defendia a doutrina com paixão, assim como o fogo que jamais se apagava. E por isso bate exatamente com o seu lema: fogo ardente. Já o Bento XV, que assumiu em 1914 e governou até 1922, recebeu o lema Relíquio de Populata, traduzido como religião devastada. E qual foi o grande evento que marcou seu pontificado? A Primeira Guerra Mundial, um dos conflitos mais sangrentos da história, que devastou não só países, mas também a fé de muitos. O mundo viu igrejas sendo destruídas, cristãos sendo massacrados e uma Europa mergulhada no caos. Para aqueles que estudam essa profecia, a ligação entre o lema e o que aconteceu é simplesmente incontestável. Em seguida veio o Pio XI, que governou entre 1922 e 1939, sob o lema Fides Intrépida, que significa fé destemida. O seu papado coincidiu com a ascensão do fascismo e do nazismo, regimes que trouxeram perseguições religiosas, censura e violência. E apesar das ameaças, ele manteve uma postura firme contra essas ideologias, denunciando publicamente os abusos dos regimes totalitários. E após ele, subiu ao trono Pio XII, de 1939 a 1958, cujo lema era Pastor Angélicus, ou Pastor Angélico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele enfrentou um dilema muito grande: como proteger os cristãos sem colocar a igreja em risco? Alguns dizem que ele foi um líder silencioso que ajudou refugiados em segredo. Outros afirmam que ele deveria ter sido mais ousado. O fato é que o seu pontificado foi marcado pela guerra e pela incerteza, assim como um pastor tentando guiar o seu rebanho em meio ao caos. Depois veio João XXIII, que governou entre 1958 e 1963, com o lema Pastor et Nauta, ou Pastor e Navegador. E o que ele fez? Iniciou grandes reformas na igreja, guiando-a como um capitão conduzindo um navio em águas turbulentas, exatamente como o seu lema. Depois veio Paulo VI, entre 1963 e 1978. Ele carregou o lema Flos Florum, ou Flor das Flores. E olha que detalhe curioso, o seu brasão papal continha 3 lírios, flores que simbolizam pureza e devoção. E então veio João Paulo I em 1978, cujo lema foi De Medietate Lunae, ou da meia-lua. E aqui as coincidências ficam ainda mais estranhas. Esse Papa reinou apenas 33 dias, morrendo de forma muito misteriosa. E adivinhe, a sua eleição e a sua morte coincidiram exatamente com as fases de meia-lua. E quem sucedeu ele? João Paulo II, um dos papas mais influentes da história, de 1978 a 2005. O seu lema era De Labore Solis, que significa do trabalho do sol. E por incrível que pareça, ele nasceu em um dia de eclipse solar. Se isso não fosse suficiente, ele morreu em outro eclipse parcial. Além disso, a sua missão como Papa foi espalhar a fé pelo mundo inteiro, como um sol que brilha para todas as nações. E após ele veio então Bento XVI, de 2005 a 2013, sob o lema Gloria Olivae, ou Glória da Oliveira. A oliveira é o símbolo da Ordem de São Bento, e embora Bento XVI não fosse membro direto da Ordem, o seu nome e a sua formação estavam fortemente ligados a ela. Mas o mais marcante do seu pontificado foi a sua renúncia, algo extremamente raro na história da Igreja.
algo que fez muitos acreditarem que nós estávamos entrando na fase final da profecia. Então, depois de todos esses sinais ao longo da história, nós chegamos ao nome final da lista, o Papa Francisco. Se a profecia estiver correta, ele não apenas encerrou essa sucessão, mas também abriria as portas para um período sem precedentes de tribulação na Terra. E aqui está o detalhe mais perturbador. De acordo com a profecia, o último Papa seria um homem chamado Pedro, o Romano. E o Papa Francisco, apesar de argentino, tem raízes italianas e escolheu o nome Francisco de Assis, cujo nome de batismo incluía Pietro, ou seja, Pedro. E é por isso que, agora que Francisco faleceu, muitos estão dizendo que o próximo Papa será sim o grande enganador, o oitavo rei que é citado em Apocalipse capítulo 17, ou seja, o falso profeta que preparará o mundo para o anticristo. E agora então, fica uma pergunta. Isso tudo é apenas uma coincidência ou um aviso do que está prestes a acontecer? Irmãos, o Vaticano já vive um momento muito conturbado. Crises, escândalos, divisões. Francisco foi um papa controverso, amado por alguns e rejeitado por outros. E muitos acreditam que a sua saída do cenário mundial está dando início para algo muito maior. Até mesmo o pastor Daniel Mastral, pouco antes de sua morte, falou sobre a teoria do oitavo rei de Apocalipse 17, sugerindo que o próximo Papa ocuparia esse papel, aliando-se a um governo global anticristão. E essa combinação de crenças, somada à morte de Francisco, é o que faz com que tantas pessoas fiquem de olhos bem abertos para o que pode acontecer nas próximas semanas ou meses. Mas, irmãos, independentemente do que aconteça, a verdadeira esperança dos cristãos não está em papas, mas em Cristo. O mundo pode mudar, as profecias podem se cumprir, mas a nossa verdadeira fé em Jesus como o único Senhor e Salvador jamais será destruída. E agora, depois de tudo isso, você ainda pode estar se perguntando, mas quem garante que o Papa Francisco foi o último? Irmãos, essa é uma pergunta legítima. Afinal, ao longo da história, quantas vezes já se previu o final dos tempos e nada aconteceu, não é mesmo? Para aqueles que acreditam na profecia de São Malaquias, existem 3 sinais claros que apontam que Francisco foi o último Papa antes da Grande Tribulação. E o primeiro é a conexão com o nome Pedro. E de acordo com a profecia, o último Papa seria chamado de Pedro, o Romano. E Francisco não tem esse nome diretamente, mas o seu nome foi inspirado em São Francisco de Assis, cujo nome de batismo era Giovanni di Pietro, ou seja, Pedro. E além disso, a sua família tem origem italiana, o que fortalece a sua ligação com Roma. E o segundo ponto são as grandes tribulações que marcaram o seu pontificado. Desde que assumiu, Francisco enfrentou crises internas no Vaticano, escândalos de abusos, tensões entre alas conservadoras e progressistas e um mundo cada vez mais polarizado. E muitas de suas decisões foram questionadas, e ele se tornou um dos papas mais controversos da história moderna. E para aqueles que interpretam a profecia de forma mais simbólica, isso poderia representar a destruição da cidade das 7 colinas, ou seja, um colapso da autoridade tradicional da Igreja. E isso está relatado na profecia. Mas o terceiro e mais intrigante sinal está ligado à renúncia do Bento XVI. Durante séculos, a tradição católica manteve que um Papa deveria permanecer no cargo até a sua morte. No entanto, Bento XVI quebrou essa regra, abrindo espaço para a ascensão de Francisco. Para muitos, essa renúncia não foi apenas um ato isolado, mas um prenúncio de que algo estava mudando radicalmente na hierarquia da Igreja. E muitos acreditam que essa transição preparou o caminho para o último Papa da lista, e depois dele, para algo muito maior e sombrio. E é claro, irmãos, não faltam céticos. Há quem diga que as datas e os nomes podem ter sido manipulados ao longo dos séculos,
ou que a profecia não passa de uma invenção para influenciar eleições papais. Mas o fato é que sempre que um papa morre, essas profecias ressurgem com força total. E aí vem uma última questão. Se Francisco realmente foi o último papa, o que vem a seguir? É o próximo líder que, na verdade, não seria um papa legítimo, mas seria o falso profeta que divulgaria o anticristo. Mas, irmãos, não precisamos ter medo disso. Precisamos confiar no Senhor, colocar a nossa fé firmemente em Jesus Cristo e permanecer vigilantes e preparados. Mas, irmãos, não precisamos ter medo disso. Precisamos confiar no Senhor, colocar a nossa fé firmemente em Jesus Cristo e permanecer vigilantes e preparados, porque independente do que acontecer no mundo, o nosso refúgio está em Deus. Ele é o nosso pastor, a nossa rocha, o nosso socorro bem presente na angústia. E como está escrito em Apocalipse 2:10, o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Que o Espírito Santo nos guie em discernimento, firmeza e amor. E se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre esse assunto, compartilhe com alguém que também precisa refletir sobre os tempos em que estamos vivendo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.